Na Era do Espírito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420. Eu me chamo Mara Rubia Santana e vou apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Nessa manhã, nós vamos falar a respeito de uma mensagem muito conhecida que está no versículo 41 do capítulo 26 de Mateus, aquele que Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Essa frase foi dita no horto, no Monte das Oliveiras, naqueles momentos que antecediam a prisão do Cristo, entregue por Judas. Nesse momento, então, Jesus havia se recolhido a um canto um pouco mais afastado para orar, pedindo a força necessária a Deus para enfrentar aquele desafio final, cumprindo assim a sua missão, tal como as profecias, desde muito tempo, haviam já narrado sobre o Messias. Para fazer essa oração, ele convida os 3 discípulos que desde o início o acompanharam, João, Pedro e Tiago Maior. Enquanto ele orava, ele pediu a esses 3 que vigiassem e orassem, porque ele estava num momento muito difícil. E assim, ele se afasta um pouco mais e ora. Tanto em Marcos quanto em Mateus, essa narrativa ocorre e por 3 vezes Jesus retorna e observa os seus discípulos amados dormindo, relaxado e não cumprindo aquilo que ele havia pedido. Em Lucas também existe essa narrativa. Contudo, ali Jesus faz esse chamamento apenas 2 vezes. A frase completa, que não é apenas esse começo do versículo, é a seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa mensagem nos faz então entender que a vigilância precede a oração. E por que precede a oração? E aí nós utilizamos uma mensagem aqui do livro Fonte Viva, de Emmanuel, chamada Vigiemos e Oremos, para refletir a respeito. No caso, Emmanuel nos ensina que a tentação, essa tentação que Jesus fala, lembrando que a carne é fraca, não está no externo, como geralmente supomos. Não, ela habita em nós. Emmanuel faz uma mensagem, uma metáfora, uma ideia que é muito importante para compreender isso. Ele nos fala de um lago. E aquele lago, quando não remexido, ele está com a sua água límpida, clara, mas ao primeiro movimento, alguém que entra no lago, uma pedra, um galho que cai, ele levanta aquele lodo que está no interior. E essa metáfora Emmanuel usa para nos fazer lembrar que as fraquezas, as dificuldades que temos nas nossas vidas está em nós, dada a nossa trajetória evolutiva ainda cheia de percalços. Por isso, o que está externo a nós não é o responsável pelas nossas dúvidas, pelas nossas fraquezas, nossas balançadas na jornada junto ao Cristo, como decidimos fazer. Mas sim aquilo que há muitas e muitas reencarnações se encontra em nosso íntimo. E essas fraquezas, esses traumas, essas situações delicadas que ainda não resolvemos dentro de nós, se tornam os pontos fracos pelos quais muitas vezes sucumbimos às tentações. É por isso que Jesus disse que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Ou seja, a nossa condição de espíritos, filhos de Deus, eternos que somos, sempre nos levará à evolução, à conquista cada vez maior de nossas faculdades, das nossas virtudes, de tudo aquilo que somos à semelhança e conforme a vontade de Deus, nosso Pai.
Contudo, dentro da nossa trajetória evolutiva, dentro desse apego ainda à materialidade, que está aqui expressado como a carne, ainda temos muitas dificuldades. Assim, Emmanuel nos fala nos seguintes termos: nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. E assim o mentor continua argumentando para nos fazer entender que a tentação nunca está longe, mas está em nós, porque são em cima de nossas fraquezas que nós ainda damos os nossos passos em falsos. Por isso, a vigilância. Não uma vigilância da vida alheia, das coisas alheias, o que dizem, o que fazem, mas uma vigilância de nossos sentimentos, das nossas ideias, dos nossos impulsos, aquilo que nos faz ainda ficar irritado, aquilo que nos faz escolher caminhos que mais adiante a gente pensa, por que eu fui por ali? Então, não é um acaso, não é um sopro que vem de não sei aonde. É algo que está latente, latejando ainda em nós e que exige de nós uma decisão firme, contínua para superar essas más tendências. E é também Emmanuel que nos faz o alerta do que precisamos ter para conquistar essa vigilância permanente e superar aquilo que reconhecemos em nós de fragilidade. Diz ele, é necessário bom ânimo, paciência, fé e humildade. Por que bom ânimo? Porque sabemos que somos filhos de Deus, que mais cedo ou mais tarde a nossa natureza divina nos leva à perfeição. Por isso, por mais que hoje ainda levantamos, caímos, levantamos, é preciso manter o bom ânimo, às vistas nesse futuro que todos nós alcançamos. Mas, sem dúvida, isso não se faz de um dia para a noite. Por isso, a paciência. É preciso termos a perseverança, sermos pacientes, nos perdoarmos quando nós damos os nossos deslizes, mas sempre continuar nesse caminho de luz que Jesus nos indicou. E é por isso que um dessas receitas, desses caminhos que Emmanuel nos indica, é a fé. Não uma fé cega, mas a fé raciocinada, que o Espiritismo também nos ilustra, mostrando que por tudo que nos cerca, toda a natureza, as leis divinas, tudo coopera para a nossa felicidade, para o nosso avanço espiritual. Então, dentro dessa compreensão, continuarmos sempre lutando, vencendo as nossas más tendências. E isso implica também na humildade, em reconhecer que ainda somos fracos, que ainda temos dificuldades, que ainda não estamos num patamar que possamos nos dizer livre das tentações. E daí vem o orai, né? Vigiai e orai, porque onde encontraremos sempre o amparo divino que nos permitirá ter condições de enfrentar os nossos próprios, entre aspas, demônios, na oração, na conexão com o bem, com todos os grandes amigos espirituais que desde o nosso renascimento, muito antes disso, estão ao nosso redor, vibrando a nosso favor. Então, o nosso querido Emmanuel termina nos falando essas palavras maravilhosas, né? Que caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Muito obrigada por sua atenção. Na Era do Espírito.